Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar esse dia juntos, pensando, dando continuidade a esse tema, identificação com Cristo, que é uma das coisas poderosas que pode fazer toda a diferença no nosso viver diário. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre prosperidade, que é um tema que é muito debatido e também controvertido, porque muita gente que ensina sobre essa questão de prosperidade só ensina para obter vantagem em cima do povo de Deus, que é o que está acontecendo aí em toda parte. Infelizmente existe muito lobo, né, disfarçado de ovelha, muito pastor mercenário que arranca dinheiro de todo mundo a bel prazer, apenas para encher os seus bolsos, e isso gera um tremendo escândalo na sociedade. As pessoas ficam horrorizadas e com razão, porque na verdade Jesus e o Evangelho nunca ensinaram que a gente deve ter esse tipo de procedimento, né? No entanto, a palavra de Deus diz, ensina aspectos sobre prosperidade que são fundamentais para a nossa vida, que são sadios e são equilibrados, e são baseados na revelação que nós temos da aliança que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Eu quero ler um texto para vocês aqui da carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8. Paulo está tratando de uma questão financeira. Eu quero que você entenda isso à luz de todo esse assunto que nós estamos tratando essa semana sobre identificação em Cristo. Eu quero que você entenda como é que nós podemos ser beneficiados por Jesus Cristo na nossa vida material, na nossa vida financeira. Porque muita gente pensa assim, existem extremos, né? Na igreja e no entendimento das pessoas, existem extremidades que as pessoas tendem a saltar de uma extremidade para outra. O caminho com Deus é o caminho do equilíbrio, não é o caminho da polaridade. Toda vez que eu vejo crente polarizado, extremista, eu falo, isso está longe da realidade de Jesus Cristo. E Jesus Cristo te traz para um centro poderoso, equilibrado, em todos os assuntos da vida, né? Tem aqueles que partem para o lado da prosperidade exageradamente materialista, e aqueles que falam, não, Jesus quer que a gente seja humilde, pobre, e fazem da pobreza a apologia da vida. E essas polaridades estão completamente equivocadas. Eu quero mostrar para você aqui um texto que Paulo estava tratando de um assunto sério na igreja no tempo dele, a questão da manutenção da obra de Deus através da oferta que os irmãos davam. E ele disse, Paulo disse, que ele queria que todos conhecessem a generosidade de uma igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, muito pobre, não tinha muitos recursos financeiros, mas no meio da prova que eles passavam financeiramente, eles abençoaram grandemente a vida de Paulo e a vida de outras pessoas, tirando da onde eles não tinham para dar e abençoar a vida de outros. Eu quero ler esse texto para você porque é um texto extremamente importante dentro disso que eu estou tratando aqui. Diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a riqueza desses caras estava na generosidade e não no dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e ser um miserável. Você pode ter pouco dinheiro e ser rico. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele não está fazendo uma apologia da pobreza. Paulo em momento nenhum está dizendo assim, olha, que esse é o padrão para todos os crentes do século 20, 21, de todas as eras. Todo mundo tem que ser pobre como os macedônios. É isso que ele está falando aqui? Não, não é verdade. Ele está mostrando para nós o seguinte: o reino de Deus é um reino que nos abençoa
e traz a bênção divina sobre nós e faz com que a gente possa ser rico primeiramente dentro de nós, na generosidade. E quando a gente pratica esses princípios do Senhor, a bênção de Cristo pode fazer aumentar, né, substancialmente as nossas riquezas materiais, que é o ensino correto a respeito da abundância e da prosperidade bíblica. Você quer ver como que isso é verdade? Dentro do mesmo capítulo 8, onde Paulo está falando de uma igreja pobre que abençoou outros através da generosidade, Paulo traz o texto que é o ponto de hoje, dessa lição que eu trago para vocês. Esse é o ponto central da lição. No versículo 9 ele diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então eis aqui o ponto de hoje, né? Eu estou tratando todos os dias da identificação que nós temos que ter com Jesus Cristo, ou seja, aquilo que ele realizou passa a ser a nossa realidade, aquilo que ele conquistou passa a ser nosso. Jesus tira a nossa miséria e nos concede a sua glória, o seu poder. Nesse texto especificamente, Paulo está tratando de finanças e de bênçãos materiais, porque ele está falando do contexto que você viu claramente, ele está falando de dinheiro da igreja da Macedônia. Era uma igreja pobre e abençoou financeiramente outras igrejas, ok? Nesse texto, Paulo está falando que este é o exemplo que Jesus deu, porque ele, sendo rico, se fez pobre, para que depois, pela sua pobreza, ele trouxesse riqueza a nós que éramos pobres, ok? Esta é uma substituição espiritual que deve ser aplicada à nossa vida. Pela pobreza de Jesus, vicário significa substitutivo, Jesus agora concede a bênção da gente poder se tornar ricos. Quando eu estou falando de ricos, eu não estou falando que você necessariamente tem que ser um bilionário, milionário, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte: a pobreza vicária da cruz do Calvário que Jesus levou sobre ele, dá condições a todos os remidos de terem uma vida próspera e abençoada, iniciando no seu interior. Porque a prosperidade do crente não começa fora. A prosperidade de nenhum remido começa na matéria, na conta da poupança ou do banco. Ela tem que começar aqui, dentro do nosso coração. E este aspecto interior é que move o exterior. Então não é pecado você crescer financeiramente, desde que você tenha essa riqueza exterior sendo originada por um coração transformado pela graça de Deus. A verdadeira prosperidade, o verdadeiro ensino da prosperidade bíblica tem que levar tudo isso em consideração. Que Jesus se fez pobre para que ele possa dar condições a mim e a você, da gente crescer em prosperidade de dentro para fora, em generosidade, em amor, em grandeza, em enxergar que a vida não é feita só dos nossos próprios interesses. Nós somos canais de Deus para trazer a bênção de Deus a outros que necessitam. Essa é a verdadeira prosperidade que Deus quer que a gente tenha em mente. Mas entenda bem, é porque Jesus se fez pobre que hoje nós podemos crescer nessa área. Nós podemos nos tornar melhores na nossa generosidade e nas nossas finanças. As nossas finanças podem ser abençoadas por causa disso que Jesus realizou na cruz. Eu dou glória a Deus por isso. Tá? Isso não tem nada a ver com manipulação, com barganha, como é ensinado hoje. Não tem nada a ver com coloque tudo no altar de Deus e você vai receber iates e carros e aeroplanos. Essa é uma coisa maligna que tenta lidar com Deus na base do paganismo, da lei da causa e efeito. Não é isso que Deus está ensinando para nós. Tem muita gente que advoga, muito cristão que advoga, que o crente ele precisa ser humilde,
precisa ser humilde no sentido de pobre, porque é outro problema que o crente confunde muito, é pobreza com humildade. Esse é um grande problema. Por quê? Porque pobreza nunca foi e nunca será sinal de humildade. Porque o que tem de pobre, orgulhoso, a gente não pode nem quantificar. Então a humildade, na verdade, é uma condição que nasce do espírito regenerado, que enxerga que o que eu tenho é apenas uma fonte para que eu possa ser canal de realização do reino de Deus na terra. O cristão tem uma visão do reino de Deus, e quando ele tem posses, ele usa essas posses para alavancar aquilo que Deus quer que ele faça na terra. Dinheiro é algo muito poderoso e muito bem usado por Deus na terra. E se a gente souber disso, a gente vai ter um entusiasmo melhor em relação a finanças, porque é o que Deus quer que a gente tenha. Amém? O fato é que o meu ponto com vocês hoje é que Jesus se fez pobre para que você hoje tenha a condição de prosperar de maneira abençoada, de maneira equilibrada. Um ponto final que eu preciso deixar claro nessa lição é o seguinte: quando a Bíblia diz que Jesus se fez pobre, ela não está dizendo que Jesus se fez miserável no tempo terreno dele, que é uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado, porque pobreza não é miséria no ponto de vista da vida de Jesus. A vida humana de Jesus era uma vida próspera, embora não abastada. Pense nisso. Eu posso ser próspero e posso não ser abastado. Qual é a diferença? A diferença é que eu sempre terei o suficiente para mim, na hora que eu preciso, eu só não terei acúmulo. Prosperidade não significa acúmulo de coisas. Jesus sempre foi próspero, ele era abençoado em todas as suas obras na terra. Quer ver um exemplo disso? Jesus nunca passou necessidade. Nunca passou necessidade. Ele sempre tinha o que comer, sempre tinha o que vestir. E na hora que ele precisava, ele tirava recursos do sobrenatural. Não é isso? Ele falou assim para Pedro: Pedro, vai agora, pesca um peixe e tira da boca do peixe uma moeda de ouro, valiosíssima. E paga o meu imposto e paga o teu imposto. Porque nesse momento eu vou trazer recursos da onde eu não tenho, porque eu sou próspero. Entendeu? O próspero não é aquele que tem tudo em acúmulo, é aquele que faz surgir na hora exata aquilo que ele necessita. O acúmulo é apenas uma segunda parte da prosperidade. Quando eu faço a minha vida ser próspera, eu posso ir guardando coisas, né? Ou eu posso distribuir coisas. Jesus tinha tudo na hora que ele precisava. Ele precisou de um jumento e ele falou assim: vai lá em tal lugar e pega o jumento. Se alguém perguntar: para que você está tirando esse jumento daqui? Você vai responder: porque o Senhor precisa dele. Ponto final. Então não me diga que isso é miséria, porque não é. O miserável não acha recurso na hora que ele precisa. Jesus nunca foi miserável. Ele sempre foi próspero em todas as coisas. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor nos dê entendimento a respeito disso, para que a gente não viva uma vida miserável. Jesus se fez pobre por nós, para que hoje a gente possa ter a alegria de sermos enriquecidos pela graça e pela unção do Senhor e pela bênção do Senhor na nossa vida. Nós não precisamos passar necessidade proposital só para dizer que a gente é crente e piedoso. Essa é uma ideia absurda. Eu rejeito isso. Durante anos, Pai, séculos, o cristianismo foi metido dentro dessa ideia de que pobreza é virtude, de que miséria é virtude. Eu renuncio a isso, em nome de Jesus, e eu ensino a verdade do Teu Evangelho, a verdade substitutiva, que nós estamos ligados em Cristo, unificados nele, para que a nossa vida seja próspera em todos os sentidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus te abençoe nesse dia e a gente se vê aqui amanhã para a glória do Senhor. Amém.